Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Onde estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali presente entre eles. Estou ali presente entre eles. Meus irmãos e minhas irmãs, que bom que pela graça de Deus nos encontramos mais uma vez no domingo, o dia do Senhor. O domingo é sempre este momento oportuno, quando nos congregamos em uma igreja, em torno da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia, para a nossa oração. A missa, como nós conhecemos, a grande oração de ação de graças. E aqui, diante do altar, nós queremos louvar, agradecer, bendizer a este Deus que é tão bom para conosco. Bendizer a este Deus que nos ama de uma forma especial. Agradecemos, mas também muitos de nós temos alguns motivos para pedir. E é exatamente na Eucaristia também que nós renovamos a nossa esperança diante daquelas necessidades que nós temos, seja para nós ou para as nossas famílias. Da liturgia da palavra, deixemos que a palavra de Deus possa sempre penetrar, infundir a nossa vida e assim transformar a nossa vida para que de fato sejamos filhos e filhas de Deus. Assim nós cantávamos, exortados pelo salmista no Salmo 94. Hoje não fecheis o coração, mas ouvi a voz de Deus. Este é o apelo que nós precisamos ouvir a cada dia a palavra de Deus. Na Igreja do Brasil, há 50 anos, se celebra o mês de setembro como o mês da Bíblia, quando somos convidados a renovar e a fazer
cada vez mais esta experiência com a palavra de Deus. É o próprio Deus que vai também se revelando a nós na Sagrada Escritura. O Verbo que se fez carne e que agora habita entre nós. E é por isso que nós precisamos fazer com que esta palavra ela esteja sempre presente na nossa vida. Porque esta palavra é a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que orienta. É nesta palavra que nós vamos encontrar o caminho, que é o próprio Jesus, para a vida que nós devemos viver. E a vida que devemos trilhar, que devemos viver, é aquela vida que Jesus trouxe para cada um de nós, a vida plena. E Ele mesmo disse: eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho. É isto que nós devemos viver enquanto peregrinamos aqui na terra. Como cristãos, como filhos e filhas de Deus, como pessoas que leem a palavra de Deus, mas não somente lê, mas acima de tudo se esforça para praticar. Observemos o que a palavra de Deus de hoje, de um modo específico, inicialmente, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, traz para nós. Ou seja, o apóstolo nos orienta, nos motiva que nós não podemos ser indiferentes às pessoas. Nós precisamos amar e estar sempre disposto a atender, a acolher as pessoas. Pois Ele mesmo vai dizer: o cumprimento da lei é o amor. Se nós amamos o próprio Cristo, agora, alimentados por esta palavra, nós vamos sair daquela lógica que o mundo muitas vezes nos orienta, a lógica do individualismo, a lógica do comodismo, a lógica da possessão. Às vezes nós tomamos posse das pessoas, dizemos que as pessoas são nossas, mas pela palavra de Deus nós vamos sair dessa lógica da possessão para a lógica da doação. Ou seja, em vez de você ser para mim, eu que sou para você. Ou seja, a doação. O amor é sempre doação. O amor está sempre preocupado com o outro. É o que Jesus nos pede. Em uma outra passagem, o próprio Jesus vai nos dizer que não veio para abolir a lei, mas para dar pleno cumprimento. E disse: eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí está a novidade do novo mandamento de Cristo, o amor ao próximo. E neste sentido de amor ao próximo, Jesus, no texto do Evangelho, traz para nós lições, regras de como nós devemos salvar o nosso próximo e ao mesmo tempo também nos salvar. É o perdão, a correção fraterna. Algo que é bem difícil, é bem verdade, a gente viver, a gente praticar a correção fraterna. Porque toda correção, muitas vezes, ela sempre machuca, ela sempre, às vezes, pode trazer um mal-estar. Veja a experiência de vocês, os pais de família, quando vocês fazem uma correção aos filhos. Mesmo que seja uma correção, claro, toda correção deve ser para o bem. Mas como é que os filhos reagem? Como é que nós mesmos reagimos quando alguém nos chama a atenção?
mas é preciso fazer isto. Precisamos ser, como na expressão do profeta Ezequiel na primeira leitura, sentinelas, vigilantes da vida das pessoas, não para fofocar, não para condenar, mas para procurar salvar a pessoa. É difícil a correção, mas não é impossível. Daí eu preciso sempre salvar o meu irmão. Se eu amo, eu não posso me omitir. Se eu amo, eu vou cuidar do meu irmão. Agora, tenhamos cuidado, porque às vezes nós achamos que o fato de julgar as pessoas é uma correção. E não, eu não posso me colocar diante das pessoas como julgador, porque eu não sou mais santo do que ela. Eu não sou mais perfeito do que aquela pessoa. E às vezes, quando nós vamos julgar, ou melhor, quando nós vamos corrigir as pessoas, nós já vamos nesta posição de julgador, de achar que somos os melhores. E aí, quando nós vamos neste sentido, nós pecamos, nós erramos, nós não conseguimos converter, salvar aquela pessoa. É importante que a gente possa sempre agir com amor, pois o amor, ele não julga. O próprio São Paulo já nos dizia lá no hino da caridade, no capítulo 13 da carta aos Coríntios, que o amor é paciente, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. Se o amor é paciente, se o amor tudo suporta, por que em nome do amor muitas vezes nós agimos de forma diferente? Porque em nome do amor muitas vezes nós semeamos coisas que não geram a vida, mas coisas que geram a morte. O amor deve gerar sempre a vida. O amor deve gerar a justiça. O amor deve gerar a unidade. Quem ama, meus irmãos, cuida do outro. Quem ama está preocupado com a salvação do outro, com o bem-estar do outro. Eis a grande prova de amor, Jesus na cruz. Ele nos amou de uma forma tão grande que se entregou, se doou para que todos nós pudéssemos ter vida e vida em plenitude. Pudéssemos ter uma vida conforme a sua vontade. É isto também que nós devemos fazer. Os esposos se doam um para o outro. Os esposos, os pais se doam para os filhos se doam para os pais, para que assim, lá em casa, na família, haja sempre este amor verdadeiro, um amor que cuida. Como é triste, meus irmãos, na realidade de Brasil, na realidade de mundo, vermos tanta violência. E às vezes a violência, ela é apresentada como ou por causa de um amor. O amor não mata, o amor não bate. Nós encontramos na sociedade a violência contra a mulher, a violência contra a juventude, e às vezes dizem que é por causa do amor. Não, o amor não pode fazer com que a gente tome posse das pessoas. O amor deve nos deixar cada vez mais livres. O amor deve gerar sempre a vida e nunca violência, nunca a morte. Quando vivemos o amor, nós estamos em Deus, porque São João já nos disse, Deus é amor. E quando estamos unidos, vivendo esta unidade, Deus está presente em nosso meio, pois Ele mesmo nos disse, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Que Deus continue presente na nossa vida. Que Deus continue sendo este amor que nos motiva a viver, a ser também amor para as pessoas. Repito, o amor que cuida, o amor que ama. Como nos disse o salmista, não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. O amor também deve gerar em nós compromisso com a igreja, como gera o compromisso com o próximo. Estamos vivendo o mês do dízimo.
dízimo, vocação, um compromisso de amor. E aí nós agradecemos a tantos que são paroquianos desta igreja e já são dizimistas, a tantos outros que são paroquianos de outras paróquias, já são dizimistas, estão atentos a esta palavra de Deus, não se fecha a esta palavra que nos ensina a devolver, a dar a Deus aquilo que nós recebemos de forma gratuita. E claro, se você ainda não fez esta experiência do dízimo, é convidado a fazer, seja aqui nesta paróquia, ou na paróquia onde você mora, onde você mais participa, mas não deixe de fazer esta experiência. Não veja o dízimo como uma imposição, como um imposto, como uma conta a mais na sua vida. Quando você vê desta forma, você não consegue cumprir o mandamento de Deus. Mas quando você vê como uma oferta, como uma doação, como uma entrega, você consegue e percebe que a graça de Deus, ela cresce cada vez mais na sua vida. Então, estamos neste mês lembrando que pela palavra de Deus, nós somos conduzidos a sermos corresponsáveis na nossa paróquia com o dízimo. Já temos muitos dizimistas, 600 e poucos dizimistas inscritos na nossa paróquia, mas mensalmente 160, 200 e alguma coisa que contribui. Então, faça esta experiência. Se faz tempo que você não contribui, não se preocupe em ver o que está atrasado. Comece a partir de hoje, comece a partir deste mês. Faça esta experiência de se doar a Deus, de doar o pouco que você recebe dele, e Deus vai lhe dar muito mais. E assim nós vamos assumindo a nossa vocação como um compromisso de amor. E a igreja vai administrando aquilo que nós vamos dando, seja na dimensão da caridade, na dimensão da formação, na dimensão missionária, na dimensão da formação. Então, que Deus nos ajude, que Deus possa nos fazer cada vez mais comprometidos com o seu reino. E acima de tudo, o seu reino nos leva a se comprometer, a cuidar, a zelar dos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.